nisso, vamos lá. Vocês devem ter notado, eu estou com um novo cenário aqui, né? Hoje eu estou filmando aqui do meu quarto, né? Na verdade, minhas filmagens têm sido aqui do meu quarto, porque aqui eu tenho mais privacidade, né? E aí os irmãos estão observando, né, que minha cama está aqui, meu guarda-roupa está aqui, né? Com algumas coisas aqui em cima, né? Só para os irmãos não estranharem aí o tipo de cenário que a gente está usando aqui hoje, ok? Então vamos lá, continuando. A segunda interpretação judaica da Bíblia, ela vai influenciar muito uma interpretação cristã. Essa interpretação, ela é uma mistura de judaísmo com filosofia. E daí tem um judeu muito respeitado. Esse judeu, ele viveu na época de Jesus, né? Ele vivia em Alexandria, cidade egípcia de Alexandria, né? Onde ficava o farol de Alexandria e a biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo. E ali o que acontece? Nós vemos na Bíblia que no cativeiro babilônico, aqueles judeus que foram deixados por Nabucodonosor e Nebuzaradã, Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, e Nebuzaradã, o chefe da guarda, né? E aqueles judeus que foram deixados ali em Jerusalém, conspiraram contra eles e eles fugiram para o Egito. Então, no Egito formou-se uma colônia judaica, né? E ali em Alexandria o judaísmo era muito forte. Então, em Alexandria existia um grupo de judeus. E esse judeu em especial, que é do tempo de Jesus, ele interpretou uma Bíblia de uma forma diferente. Por quê? Filo de Alexandria considerava dois personagens como seu exemplo, seu herói, né? Esses dois exemplos, esses dois heróis eram Moisés, né, o autor do Pentateuco, e Platão. Platão, filósofo, né, dos três filósofos principais da história grega, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, para Filo, Moisés e Platão eram seus heróis. Então, eles até acreditavam, né, que Platão foi salvo, que Platão teria sido uma espécie de santo, né, também com uma iluminação especial de Deus. Então, com isso, Filo passou a interpretar as escrituras de acordo com a filosofia grega e o judaísmo. Só que aí, nas partes que a filosofia platônica entra em contradição com as escrituras, ele abordava uma interpretação mais alegórica, mais simbólica da Bíblia. Então, em Filo de Alexandria, nós temos a fundação, vamos colocar assim, de uma escola de interpretação que interpretava as escrituras hebraicas no sentido alegórico, no sentido simbólico, né? Então as pessoas pegavam o livro, por exemplo, pegavam o livro de Gênesis e dizia, por exemplo, que Adão e Eva eles não existiram necessariamente, que era uma parábola bíblica. Nesse caso, Filo de Alexandria ensinava assim. Vale lembrar que Filo, ele era um judeu, todo ano ele ia para Jerusalém para as festas judaicas. Não há informações de que ele tenha se encontrado com Jesus, mas que ele foi contemporâneo
do Senhor Jesus. E essa escola fundada por Philo, nós vamos ver, quando tratarmos da interpretação cristã, influenciou uma outra escola de interpretação agora, né, nós vamos tratar depois, uma escola de interpretação cristã. Ok? A terceira forma de interpretação judaica é a chamada coraíta, né? Nesse caso, eles exerceram sua função por volta do ano 800 depois de Cristo, fundaram essa escola no ano 800 depois de Cristo, e eles foram até apelidados de protestantes do judaísmo, né? Por quê? Eles se consideravam os descendentes espirituais dos saduceus. Por conta disso, eles acreditavam na inspiração apenas do Pentateuco. Para eles, só a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, que nós já falamos anteriormente, para eles só esses livros eram inspirados por Deus, né? Então, nesse caso, o princípio fundamental de interpretação das escrituras dos judeus coraitas era considerar que a escritura ela tinha autoridade única em fé e matéria. Então eles foram os primeiros a considerar as escrituras com, nesse caso, o Pentateuco, como a regra de fé e matéria. Nesse caso, matéria aqui seria mesmo o físico, né? E não exatamente toda a matéria de fé, não. Inclusive, esse nome coraíta, ele vem do hebraico benemikra, que significa filhos da leitura, né? E nesse caso da interpretação coraíta, surgiu uma outra escola que tentou refutar a caraíta, que foram os famosos maçoretas. Lembra dos maçoretas? Né? Foram aqueles que colocaram os sinais vocálicos e os sinais gramaticais no texto hebraico e assim fundaram um novo tipo de escrita hebraica, que é o novo tipo de texto hebraico, que é o texto massorético. Então, hoje existem pelo menos 2 tipos de texto hebraico: o texto massoreta e o texto consonantal. Massoretas com sinais vocálicos e gramaticais, e o consonantal apenas com as consoantes do alfabeto hebraico, né? E aí, desse conflito surgiu o texto massorético, né? Então, o modo de interpretação dos massoretas era mais minucioso do que o dos judeus palestinos, ok?